evangelhos apócrifos, que foram dos escritos dos próprios discípulos e apóstolos. E quando eles foram perseguidos, o que eles fizeram? Alguns muitos fugiram para o Egito, né? Tinha-se ali, começou-se a ser formado os coptas, que eram os cristãos que ficavam ali no Egito, né? A perseguição foi crescendo, então isso começou a ter que ser escondido. Essas linhagens que passavam de mestre para discípulo, começaram a ter que ser secretos, discretos. Com a perseguição aumentando e procurando essas pessoas, alguns foram enterrados, e aí que entra a parte interessantíssima, né? Que lá no Egito, em Nag Hammadi, eles numa caverna deixaram enterrados vasos com vários desses pergaminhos, né? E foram encontrados agora eu não me recordo se foi em 1945 ou 48, porque foi muito próximo do Mar Morto também. Foram encontrados esses pergaminhos, inicialmente foram vendidos no mercado negro e tudo, depois todo um trabalho. Por isso que levou-se anos para chegar-se agora, né, a essas traduções. Teve todo um trabalho de pessoal de museu, algumas coisas arqueológicas, conseguirem reunir esse material, né? Se não me engano, foram levados para a Inglaterra, traduzidos. E a primeira tradução em português o que foi chamado de Biblioteca de Nag Hammadi foi em 2014, né? A primeira tradução para português. Gente, há muito tempo. E você começar a ter ideia e noção dessa história de Jesus que não era passado, foi proibida de ser passado, né, naquela época. E o interessante é que essas escolas, elas sempre se perpetuaram. Essas escolas secretas de discípulos, né, de Cristo sempre se perpetuaram. E sempre se ouviu falar sobre essas coisas que estavam nesses evangelhos apócrifos, né? Algumas vezes apareciam umas cópias, mas feitas naquelas épocas, né, ao longo desses séculos, e nunca se deu muita credibilidade. Quando encontraram esses pergaminhos de Nag Hammadi, fizeram o teste de carbono e dataram que eram da mesma época, eram as primeiras traduções gregas da mesma época em que foram usadas na formação da Bíblia, né? Aí que o pessoal, opa, peraí, aquela galera ali não era maluca. Não tava doido. Esses tal de gnósticos aí, calma aí. Isso aqui realmente é tudo que eles estavam falando. E é verdade, data daquela época. Então aí começou-se a dar uma credibilidade maior. Nossa, me lembrou até aquela história do tempo em que os Vedas eram passados de boca, né? Então, como veio de uma forma ocidental a fé, a comprovação de fé. Imagina, quase 2000 anos. A gente esperou 2000 anos. É porque eles tinham, essas escolas, eles tinham os originais ali, né? As primeiras traduções originais ali. Só que elas ficaram muito bem guardadas. Só que mais o homem é muito mais imutável, ele acrescenta em algo que está escrito na frente dele que todo mundo acredita, né? Sim, e eles nunca divulgaram essas cópias originais. É por isso que eu falei, a falta de fé da humanidade, que Deus era muito mais além do que o que está escrito num livro que hoje a gente sabe, por documentos, que ele foi muito manipulado por interesse próprio. Sim, e é que tá a beleza desses que foram encontrados pela arqueologia, porque eles não foram mexidos há 2000 anos, eles estão intactos. Então essas primeiras traduções. E você também, engraçado, do século XX ali para cá, começaram a ter muito encontros desses arqueólogos, documentos desse tipo, né? Você teve estudiosos que foram no Vaticano, tiveram acesso àquela biblioteca do Vaticano, a famosa secreta biblioteca do Vaticano, fechada a 7 chaves, né? Sonho, né? Já de vazar alguns documentos dos essênios, mostrando a ligação dos essênios com Jesus. Você tem documentos no mosteiro de Emes, que foram traduzidos e divulgados por um alpinista russo chamado Nicholas Notovitch, né? Outros historiadores foram lá depois comprovar, pegaram nesse mosteiro de Emes, um mosteiro budista, essas traduções que eles continham relatos dos comerciantes do caminho da seda, né? O caminho da seda que vinha ali desde Itália, Israel e até a Índia, Nepal, Tibete. Então, nesses relatos também tinham comerciantes que relatavam histórias de Jesus, ensinamentos de Jesus, né? Então, hoje, depois de tantos anos, né, isso começou no século XX, 1900 e pouquinho, 1800, começou aí, hoje você conseguiu compilar todos os documentos, você consegue montar uma história cronológica de Jesus completa, né? Porque